Vamos falar primeiro da escalação do Corinthians, né? O Caio César, ele treinou no CT, né, do News Old Boys e será titular, né, do Corinthians, claro, no time, né, de Fernando Diniz, que enfrenta o Rosário nesta quinta-feira, às 21h30, né, pela Copa Libertadores da América, tá certo? No estádio, né, gigante de Arruito, né, depois você sabe que o meu espanhol é maravilhoso, né? Enfim, a assessoria de imprensa liberou a imprensa para acompanhar o treino, todos os 24 relacionados estiveram, né, no gramado, e a grande dúvida era o Caio César, né, e ele estava lá de chuteiras, demonstrou estar recuperado, né, de dores que ele tinha no joelho, e vai para o jogo, tá? Então, o provável Corinthians para enfrentar o Rosário Central é Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli e Alan, né, por dentro. Vamos na linha de 4, né? Ranielli e Alan por dentro. Caio César aberto de um lado, Bidon do outro. Garro, né, livre ali na frente, junto com o Pedro Raul. É claro que com a bola é um outro time, né? O Bidon vem para dentro, enfim. Caio César vai para o fundo. Mateuzinho também fecha linha de 3 ou fecha para o meio. Tudo aquilo que a gente sempre explica para vocês, tá? Então, o provável Corinthians para enfrentar o Rosário num jogo, né, que tem uma responsabilidade grande para os jogadores do Corinthians, já que o Memphis, né, não vai jogar, né, tem um peso maior. Os desfalques, o André, lesão de grau 2, né, o Yuri Alberto, tudo na coxa, né, lesão posterior de grau 1, enfim, o Vitinho, né, recuperação aí de cirurgia, o Zacaria também, Kaique, todos esses, né, de fora, claro, do confronto entre Corinthians e Rosário. Deixa o like aqui, ó, comente aqui embaixo, vamos seguir falando do Corinthians. E os jogadores do Corinthians, hein? Como é que receberam aí essa questão do Memphis, tá? O Garro deu entrevista, falou que é uma situação que os jogadores não podem controlar, tá? Não tem muito o que falar, né, sobre isso. E, enfim, cara, o que eu apurei lá dentro do Corinthians, né, é que o clima tá super bom lá, entendeu? Eu não sei onde eu li, em algum lugar, não sei se foi no GE, né, que criou um mal-estar no CT, enfim, no CT, eu não sei, só se alguém que ficou no CT. Mas dos jogadores do elenco, né, conversando com pessoas, né, conversei com atletas, conversei com empresários de jogadores, conversei com pessoas da diretoria, enfim, de toda a cúpula ali, né, profissionais do clube, vou ficar dando muita dica também, mas falaram que o clima tá super bem, tá? O clima leve, tranquilo, lá no hotel e na concentração em Rosário. Então não há nenhuma dificuldade, tá? Não há nenhuma dificuldade em relação à saída do Memphis Depay, tá? Não tem ninguém comemorando também, não tem ninguém soltando fogos, mas também não tem ninguém chorando, abalado, pelo contrário, o clima tá super bom. Então, em relação aos jogadores, acho que o Garro também demonstrou isso na entrevista, né? Tá tudo certo, faz parte, vamos embora, segue o jogo, não podemos controlar e temos que focar e defender o Corinthians, tá? Então, a informação que eu posso garantir para vocês é que não existe, né, nenhum mal-estar, nenhum problema, enfim, né? Aliás, tinha até jogadores que eu já citei, né, que não curtiam muito a ideia, o time com salários atrasados e o Corinthians investindo caro para renovar com o Memphis, com um monte de cláusula que tinha. Então tem até jogador realmente que, enfim, né, não estava muito afim da renovação do Memphis. Mas é claro que ninguém se expressou depois, tá tudo certo, segue o jogo, né? Tem umas picuinhas de o cara não tem que escolher o médico dele, aquela coisa toda. Tudo isso incomodava os atletas também, tá? Então eu só quero dizer para vocês o seguinte: ninguém comemorou a saída do Memphis, mas esse papo aí que tá o pessoal chorando por ele lá dentro, pode esquecer que isso daí não é verdade, tá? A informação na temperatura certa. E lembre-se, hein? Quem falou para vocês que nunca esteve assinado e fechado, tá aqui para dizer sempre a verdade na temperatura certa, tá certo? Então, ó, comenta aqui embaixo e deixa o like. Vamos, né, seguir falando do Coringão e agora falar de Memphis, né? Vamos direto, né? Vou tocar direto em todos os assuntos. Primeiro, informação do GE é que o Memphis decide ir à justiça contra o Corinthians e pode cobrar 180 milhões, né? A dívida do Corinthians com o Memphis pode ser muito maior que o 77. De acordo com a apuração,
o staff quer cobrar na justiça 20 milhões de dólares, 103 milhões. Trata-se do valor integral do contrato que foi acordado, mas não assinado pelo presidente Osmar Stabile, tá? O Corinthians não assinou, eu trouxe isso com exclusividade para vocês no Almoço com a Fiel hoje, tá? Essa questão dele poder, né, entrar na justiça para cobrar todo o novo contrato, porque o Corinthians desistiu, né, usando aí, né, alguns artigos da lei, o Corinthians, né, alega que é uma possibilidade, mas uma probabilidade muito pequena, porque o Corinthians já foi investigar isso, jogadores que fizeram isso, além de se queimarem no mercado, né, do futebol, que não é uma atitude muito comum, acabaram não vencendo na justiça. E também o Corinthians se baseia no fato de o Memphis querer os dois contratos. Espera aí, ou vai querer um, vai sair do clube e vai sair cobrando todos os contratos possíveis, né? Enfim, não estou dizendo que ele não tem direito, né? Da dívida ele tem direito, com certeza, é o que o Corinthians alega. Agora, ele quer o contrato da dívida, ele quer o primeiro contrato, ele quer o segundo contrato, enfim. O Corinthians entende que essa probabilidade ela é muito pequena e que o Corinthians também não recebeu nenhum, né, comunicado em relação ao staff do Memphis que eles vão fazer isso, né? O Corinthians viu pela mídia, tá? Então, segundo o GE, o staff do Memphis pensa em fazer isso. O Corinthians alega que não recebeu o contato do staff do Memphis e hoje o Corinthians também, né, estuda aí essas questões jurídicas. O Corinthians alega que esse contrato não foi assinado, né, que já o Corinthians parece que leu, né, eu conversando com pessoas dentro do Corinthians, parece que leram por aí que o contrato tinha sido assinado e registrado na CBF. Então tem muito fake news, tomem cuidado, tá? Porque era impossível para esse contrato ser registrado na CBF, o Corinthians tinha que ter assinado, o Corinthians tinha que ter subido isso, e isso não aconteceu, tá, gente? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre informo vocês, às vezes até uma informação que a pessoa não gosta, mas o importante é a informação ser verdadeira, tá? Então não existe, né, a possibilidade aí desse contrato ter sido registrado, porque não foi assinado, tá? Principalmente pelo Corinthians, tá? O Corinthians alega que nem o Memphis assinou, e que o Corinthians estava negociando, mandava minuta para cá, minuta para lá, né? Foi assim com a Nike, e enfim, e agora também, né, com o Memphis, tá? Então essa é a questão hoje envolvendo o contrato. Outra coisa, eu ouvi dizer de uma fonte, né, que eu perguntei se existe alguma chance ainda desse caso ter um reviravolta, né? E a posição do Corinthians é a seguinte: o Corinthians mantém a posição de que só não renovou com o Memphis por questões financeiras e que os patrocinadores que iriam ajudar a pagar o salário pularam fora, porque nós estamos falando de um salário nós estamos falando de um salário de 2,5 milhões mais os 15 milhões de marketing, que diluídos, né, o Corinthians não conseguiria pagar. Então o Corinthians, ele alega, né, que o problema é financeiro. Se o Memphis procurar o Corinthians para tomar um café e quiser baixar a pedida, o Corinthians não ia se opor em reabrir negociações de maneira alguma, tá? Então, existe uma esperança para o torcedor corintiano que quer Memphis Depay ainda no Corinthians, se ele reduzir a pedida dele, procurar o Corinthians, né, reduzindo a pedida a ponto de que o Corinthians possa pagar, o Corinthians não se opõe a negociar com o Memphis. Isso eu ouvi hoje dentro do Corinthians, tá bom? É claro que o Corinthians não coloca o assunto como encerrado, não vai atrás do jogador, mas não existe, né, uma guerra entre Corinthians e Memphis, apesar que vai existir na justiça pelo jeito, né? Enfim, mas se o jogador baixar a pedida, né, o Corinthians não se opõe a reabrir negociações, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações.